Olá, hoje eu estou aqui com o Fernando Batista. Fernando, antes de começarmos, qual é o cargo que te legitima a estar nessa poltrona aqui hoje? Professor. Muito bem, vamos dar um passo atrás aqui hoje. Você que recebe o prêmio de Revelação Docente, que é um prêmio entregue para quem se tornou professor de Direito formado aqui pelo programa. Qual é o cargo que você tem, qual instituição ou quais instituições que te autorizam a receber essa premiação? Hoje eu sou professor de Direito na Faculdade Pitágoras, tanto no núcleo de Itabira, também como no núcleo de Marabá, e também dou aula no cursinho pré-OAB em Fortaleza. Muito bem, nós vamos entender isso tudo. Como você dá aula em três cidades tão distantes. Primeiro, há quanto tempo você entrou no programa e como você nos conheceu? Eu entrei no programa há 2 anos, no Direito na escola, pós-graduação. Conheci quando a gente acabou tendo uma república ali, e por coincidência foi uma república de professores, que a gente não esperava, né? A gente morava ali para trabalhar e tudo, e fomos nos conhecendo e descobrindo que era uma república de professores. E acabei, assim, conhecendo direito na escola. Lembro de um projeto que você fez de levar os alunos num teatro uma vez. Foi ali que eu que eu comecei a ver, não, que projeto é esse, comecei a me interessar. Achei muito legal, porque eu te vi só como advogado. E quando eu vi você com aquele tanto de menino lá num teatro, num show, num teatro, eu falei, antes da pandemia, claro. Eu falei, gente, que interessante isso. Eu já tinha um projeto em Ouro Preto, onde eu morava, com crianças, com a escola também. Então eu sempre tive isso comigo, minha mãe é pedagoga. Então, quando eu vi esse projeto de Direito na escola, eu falei, poxa, é isso, é exatamente assim que tem que acontecer. Qual foi a impressão quando você chegou pela primeira vez no Direito na escola ou na pós-graduação e viu as pessoas? O que você sentiu? Ó, a primeira vez que eu cheguei ali na pós-graduação, eu percebi que eu era o único que não era advogado. Isso foi a primeira impressão que eu tive. Falei, meu Deus, será que é algo só para advogados? E aí depois a gente conversando, vendo que foi um princípio, né, parece que assim, e hoje nem tanto, temos outras carreiras ali envolvidas, o que eu acho bem interessante. Eu senti muito interessante o seguinte, as pessoas estavam ali com o intuito de ajudar, com o intuito de querer desenvolver o projeto, com o intuito de desenvolver esse projeto nas escolas e tal, sobre o direito, mas também para desenvolver alguns relacionamentos, algum network, o que é extremamente importante e extremamente válido. Né? Sim. Você não é advogado. Qual é o cargo então que você exerce além do de professor? Além de professor, eu trabalho hoje no Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil. Na Polícia Civil em Minas Gerais. Exatamente, todo o estado. Ok. E por que você decidiu realmente entrar na pós em docência jurídica? O que te motivou? Ótimo. Eu já tinha mestrado quando eu entrei na pós. Tinha uma pós em Direito e tinha outra pós em Docência também. Só que essa minha outra pós em Docência, ela era extremamente teórica. Muito interessante, mas extremamente teórica. E eu sempre sonhei em ser professor. Desde o terceiro período de faculdade, sempre sonhei em ser professor. E o que eu pensei foi, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor no que é meu sonho. Então, assim, a gente conversava muito sobre isso, sobre ser professor. Eu assistia vídeos, como me comportar, como portar. E você falou, olha, a pós é exatamente isso. E foi o que me chamou a atenção. A pós veio para me transformar num professor. Eu já me sentia um professor, embora ainda não tivesse nenhum contrato nem nada disso, né? Mas a pós veio me transformar, se meu sonho é ser professor, eu quero ser o melhor nisso. E a pós desenvolveu exatamente isso em mim. Como me portar na sala, como falar, como atender bem os alunos, como mexer com tecnologias, que hoje é o que os alunos estão buscando e você precisa se atentar a isso. Então, isso que a pós veio e mudou para mim nesse sentido. E quais são exatamente esses conhecimentos e habilidades que você tirou dali que te auxiliam hoje na carreira e que te conduziram também a esse resultado? Perfeito. Bom, além disso que eu já falei, de como se portar numa sala de aula, qual entonação de voz para você aumentar, diminuir, né, o tom de voz, falar mais devagar, que é algo que você sempre conversou comigo, sempre me corrigiu ali nas aulas e tudo. Eu acredito que a parte de tecnologia, que é uma parte que para mim eu sempre tive uma restrição. Eu sempre tive aquela visão do professor, acadêmico, catedrático, sentado ali na sua cadeira, cheio de livro, uma poltrona velha, falando baixinho, os alunos ouvindo aquele saber ali, né, um sábio. Mas hoje em dia não é isso que eles buscam. Você assistir uma aula dessa com esses meninos aí de 13, 14 anos por 5 minutos, eles já estão enjoados. Então, assim, além de trazer coisas novas, sem perder de forma nenhuma o conteúdo, são as tecnologias, a forma de editar um vídeo,
a forma de gravar vídeos curtos, a forma de como o Instagram pode ser uma ferramenta importantíssima para isso. Todas essas coisas me aproximaram e foram as que fizeram eu conseguir ser contratado em faculdades e ser chamado. Já fui chamado para 3 ou 4 entrevistas que eu não pude aceitar por causa de horário, mas de pessoas que me viram pelo Instagram. Então, coisa que eu nem imaginava que poderia ser possível. Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou que já entrou na pós, você já tinha mestrado e já tinha outra pós em docência. Exatamente. E o que diferenciou essas duas pós em docência que você fez? Exatamente. A primeira pós que eu fiz em docência era, como eu disse, plenamente teórica. Então, assim, não me ensinou a ser um professor. E o que me indignou um pouco nessa pós de docência é que a didática dos professores era péssima. Eu falava, poxa, nós temos uma pós em docência com professores sentados lendo um livro com uma didática horrível. A maioria das aulas a gente ficava assim, cara, eu não acredito que isso aqui é ser professor, isso é dar aula. E quando eu cheguei na pós, né, na nossa pós em docência, e eu vi ali professores de teatro, professores que são jornalistas, te ensinando a fazer, como fazer, aquilo é muito diferente. Aquilo é o que eu falo, não, isso está me treinando a ser um professor. Né? Se a gente, como um atleta, treina para ser um atleta, um professor tem que treinar para ser um professor. Nas primeiras aulas, você falou com a gente, algo que eu faço até hoje, que é aquecer a voz antes da aula, que é se aquecer antes da aula, coisas que na pós-docência antes que eu tinha feito, jamais passaria na ideia dos professores falarem sobre isso. Tá certo. Sobre o mestrado, né? Esse é um ponto que pega muito. Sim. Muitas pessoas estão adiando seus sonhos, esperando um mestrado, esperando um aporte financeiro, a bênção de um político importante. Você já tinha mestrado. Sim. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. O mestrado, ele realmente é o único caminho para a docência? Não, acredito que não. Até porque eu acredito, eu não posso dar essa certeza, mas que eu teria sido contratado em todos os lugares que eu dou aula hoje sem o mestrado. Né? O que eu vejo é, como eu disse, a gente tem que ter outras formas, como vídeos, Instagram, lançar curso e essas coisas, sem perder o conteúdo. E o mestrado entra mais para mim nessa linha de conteúdo, e eu acredito que os mestrados, aí uma crítica até a eles, deveriam ter mais essa parte de pedagogia mesmo, essa parte de pedagogia, de pesquisa, de ensinar também a ser um professor no mestrado e não só o tema específico. Mas enfim, o mestrado entra para mim nessa linha de conteúdo. Quanto mais conteúdo você puder ter, melhor. Mestrado, doutorado, e estudar, fazer outra pós, o que seja. Mas para conteúdo. Para se tornar um professor é importante, mas não é o essencial. Você conhece professores nessa sua carreira, né? Tanto quanto colegas de sala, quanto em sala de professores, que não têm mestrado e são bons professores? Com certeza. Eu vou te dizer da minha graduação. O meu melhor professor foi mandado embora na época porque ele não tinha uma pós-graduação. Né? Ele só tinha graduação. Era o melhor professor que a gente tinha, não queria fazer por tempo e tudo, e aí não conseguiu continuar a faculdade. Hoje eu trabalho com alguns professores que têm pós, até vários deles, e são excepcionais professores. E vou dizer, não falando mal dos colegas, que tem professores com doutorados, assim como tive na graduação, e tenho certeza que todo mundo teve, com professores com cargos altos, professores com doutorado, que são péssimos professores, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você amar e ser professor, ter aquilo em você. Outra coisa é você ter um título. Sim. Você, na sua turma da sua sala, conheceu outros profissionais sem mestrado que conseguiram esse êxito? Sim, inclusive tem uns que dão aula comigo hoje. Eles não têm mestrado, alguns estão fazendo, outros não estão nem fazendo e estão dando aulas. E, para fazer um contraponto, tem pessoas que fizeram mestrado com você que não estão atuando na área? Aí, se eu pensar na minha sala de mestrado, eu vou dizer que só eu e mais um estamos dando aula. Numa turma de 17, 18 alunos de mestrado. Eu acredito que só eu e mais uma professora em Fortaleza que somos professores. Os outros, todos queriam ser, falam até hoje, têm esse sonho, mas não conseguiram mesmo com o mestrado concluído. Então, Fernando, por este contrato, na verdade, estes contratos como professor, eu quero te entregar aqui agora o seu prêmio. Tá? Com muito orgulho, não só obrigado. Pelo profissional que você se tornou, que tem alcançado diversas vidas de alunos, transformando essas pessoas, em melhores profissionais, com o exemplo de ser humano que você é, o exemplo de profissional que você é. Então, fica aqui entregue esse prêmio. Perfeito, muito obrigado. Pô, bonitão, hein? Caramba, legal. Muito obrigado mesmo. É uma honra receber o prêmio de Direito na Escola. Caramba, com várias e várias pessoas tão capacitadas assim, ter conseguido também estar aqui e receber esse prêmio é realmente uma honra. Obrigado. O que significa isso para você? Deixa perto de mim aqui. Maravilha. O que significa isso para você? Não só pelo prêmio em si, mas por saber hoje que você é um professor de direito universitário.
Bom, como eu te disse desde o começo, esse sempre foi meu sonho. E assim, eu tentava alcançar esse sonho de várias e várias formas. Eu acho que não tem uma forma simples de dizer isso. O direito na escola, a pós-graduação, conseguiu fazer com que eu realizasse o sonho que eu não consegui de várias outras formas. Que eu não consegui com pós-graduações, com mestrados, com contatos, tentando ter outros tipos de contatos, ligando para pessoas. E não conseguia, simplesmente não conseguia. E após o direito na escola fizeram com que isso se tornasse realidade. Né? Isso não tem outra forma de dizer, foi exatamente assim. Isso é uma honra para nós, a gente vê isso sem nenhuma vaidade, tá? Porque sobre isso é para isso que a gente existe, para nos transformarmos e ao mesmo tempo que a gente se transforma, a gente transforma a sociedade e você representa muito bem tudo isso que a gente vive. E eu queria que você dissesse isso, né? O que era a vida antes, né, do Fernando, né, como policial, como uma pessoa do direito, e hoje a vida do Fernando pós-direito na escola como um professor de direito? Sim, eu gosto da minha profissão como policial, embora o meu sonho e a minha paixão seja a docência. Isso aí sempre foi, até para os meus colegas de profissão, eles sabem disso. Eu não te diria que eu estava frustrado onde eu estava, mas eu estava muito incomodado. Incomodado de ter o sonho desde o terceiro, quarto período em ser professor e nunca estar conseguindo realizar. E aí, quando eu entrei na pós, foi curioso que antes do meu primeiro contrato, no meu primeiro ou segundo mês da pós, eu já me senti um professor. Mesmo não estando contratado, aquilo já mudou, aquela sensação de frustração já mudou. Eu sabia que era uma questão de tempo. Eu já sabia que eu estava aprendendo finalmente o caminho certo para aquilo acontecer. Eu estava, ao mesmo tempo, me tornando o melhor professor quando aquilo acontecesse, porque não é só chegar lá, né? Tem uns desafios maiores depois que se entra. Então aquilo mudou completamente para mim. Saber que eu já me sentia um professor e saber que eu estava finalmente no caminho certo para realizar o sonho. Me fala um pouco assim, qual foi o sentimento de chegar ali a primeira vez numa sala de aula como professor e o sentimento hoje de acordar sabendo que você é um professor universitário? É algo que mexe muito com a gente. As pessoas ali que trabalham na faculdade, o primeiro dia que eu cheguei lá, elas te chamando de professor, é algo, né? O pessoal da secretaria, o pessoal que trabalha, professor, faça isso e tal, alguma coisa assim. É uma sensação maravilhosa. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi te mandar uma foto da sala dos professores. Foi algo assim, porque pô, estar numa sala de professores de uma faculdade, as conversas ali entre os professores antes, durante os intervalos, que são algo que engrandecem muito também, né? Vários professores ali conversando sobre a docência, sobre matéria, enfim. Então é algo, você chegar numa sala de aula, tá com seus alunos ali, tipo assim, ávidos ali de conhecimento, querendo ouvir o que você tem para falar, o que você tem para dizer para eles, é algo fantástico. Para mim, a melhor sensação, nada compete com isso. É extraordinário. Me diga uma coisa, você falou de desafios. Quais são os desafios que você encontra hoje na carreira, mesmo sendo uma pessoa que se capacitou e se capacitou muito? Bom, continua sendo a tecnologia, porque eu sou professor hoje em um dos meus contratos de forma presencial, mas 90% do que eu faço é online e de forma... O que é presencial é basicamente só aula. Lançamento de frequência, lançamento de notas, contato com os alunos, tudo se faz através do portal da faculdade. Então, assim, você ter conhecimento disso, você ter conhecimento de coisas simples, de PDF, de conhecimento de vídeos simples que às vezes você tem que mandar para os seus alunos colocar dentro, e upar esses vídeos dentro do portal, que se você não tiver um conhecimento de tecnologia ali, que era uma coisa que eu me mantinha distante, esses para mim são os maiores desafios, né? Tá conectado a isso, perceber o que seus alunos estão vendo, o que eles estão falando, perceber que seus alunos hoje têm no YouTube uma infinidade de aulas de ótimos professores que você tem que lidar e trabalhar com isso, e você não pode ver isso como algo ruim, sim como algo bom, porque eles trazem essa informação para a aula, e não para te desafiar, e sim para acrescentar a informação da aula. Então, vendo dessa forma sim, mas acredito que esse seja o principal desafio. Esse é o principal desafio. E qual que é um sentimento, um fato curioso, engraçado ou positivo que você possa compartilhar? Bom, um fato positivo. Poxa, um fato positivo de dar aula para mim é difícil, porque são tantos fatos positivos em ser professor, em dar aulas. Uma coisa que eu vejo é como isso vai virando uma bola de neve positiva. Você dá aula em um lugar, os seus alunos falam sobre você naquele lugar, outros lugares começam a te ligar, começam a te chamar. Eu fui convidado para dar palestras sobre maltrato aos animais para vereadores da cidade de Mariana, que é uma coisa que eu falei assim, caramba, eles me viram, né, na faculdade, alguém entrou em contato e veio me chamar. Então, essas coisas assim, você começa a ser lembrado e chamado para fazer coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer com você. Isso para mim é o mais incrível de tudo. E é incrível, realmente. Fernando,
Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você viveu muitas coisas em muito pouco tempo, se tornou professor e essas experiências são muito marcantes. Isso muda o ser humano. E você também experimentou muitas coisas no programa. Conheceu as pessoas, negociou com instituições. Não são só flores. As impressões que você tem de quando você chegou para hoje, elas mudaram? No programa Direito na Escola? O programa de Direito na Escola. Bom, o programa cresceu muito, o que eu vejo como algo extremamente positivo. Eu vou dizer que, para mim, sendo bem sincero, o contato, a resposta e tal, claro, as pessoas envolvidas estão um pouco mais ocupadas, mas eu sempre tive um bom retorno, sempre que eu precisei. Eu vejo basicamente só como positivo. A gente expandiu, a gente consegue alcançar mais pessoas, que é sempre o objetivo. Eu vejo uma profissionalização gigantesca. Eu vejo que muitas vezes antes a gente tinha que esperar um evento, um congresso, e agora nós temos um local que a gente pode vir para buscar, para se informar e tal, um local, né, com profissionais trabalhando diariamente. Então, assim, as minhas impressões é que provou-se como algo que deu certo e que tem tudo para dar cada vez mais certo e crescer mais. Sobre dar certo. Você, além de professor de direito, formou em direito e é policial. O que muda, qual é o resultado prático de uma sociedade que aprende a ciência do direito? Hoje a gente tem uma sociedade que não sabe o direito, e não sabe mesmo. O que é uma sociedade que sabe o direito? O que muda? Muda tudo. Muda o básico que todo mundo vai sempre dizer, né? De saber os seus deveres e os seus direitos. Mas eu vejo que o próprio direito na escola, ele traz uma forma diferente de ver e de interpretar o direito. Então, assim, nós temos que principalmente essas crianças, né, nas escolas e tudo, elas precisam aprender, claro, elas precisam aprender o conteúdo básico que elas têm que ter, mas quando elas já crescem sabendo seus direitos, quando elas já crescem sabendo seus deveres, quando elas já crescem tendo uma noção que dentro do direito existe um tom de empreendedorismo, que eles não precisam se prender àquele direito que eles vão ver na faculdade e que eles nem precisam fazer, se não for ali o objetivo ou o sonho deles na faculdade de direito, para conhecer, né, os seus direitos básicos, que eles precisam aprender sobre economia familiar nas escolas, que é uma coisa que a gente, né, conversa muito sobre isso. Então eu vejo assim, o direito na escola e as crianças que crescem com esse pensamento já, sabendo seus direitos desde novos, elas começam a mudar a sociedade. E é quem a gente espera que mude a sociedade. Né? Então é uma forma de chegar num ponto que muitas vezes se tentou de outras formas e não se teve um resultado. E o direito na escola vem tendo esse resultado e vai continuar cada vez mais influenciando e conseguindo esse resultado. Fernando, eu percebo que muitas pessoas não sabem sequer o que é exatamente a ciência do direito. Todo mundo fala, tem que pôr direito na escola, mas o que é exatamente esse direito que tem que ser colocado na escola? Perfeito. O direito, como a gente sabe, ele é extremamente ramificado, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu acredito que vários ramos do direito têm que estar na escola, né? A gente tem ali o direito do trabalho na escola, para a pessoa saber que quando ele for iniciar, quando ele for trabalhar, claro, talvez para os alunos mais velhos ali, quando ele for trabalhar, por exemplo, né, os direitos que ele vai ter como empregado. Se ele quiser abrir uma empresa também, que é extremamente importante a gente ter o direito empresarial, o direito civil e o direito do trabalho, né, os três unidos aí, para mostrar para esses adolescentes que eles podem criar uma empresa, que eles podem, desde adolescentes aí talvez, né, começarem a empreender, começarem a cuidar do seu dinheiro, do futuro que eles podem ter. No meu ramo, principalmente do direito penal, né, muitos desses adolescentes a gente sabe que convivem em locais onde acontece uma criminalidade muito grande. Então eles precisam entender as consequências disso, eles precisam entender como eles devem se afastar disso, mas também poder ajudar um colega que tem um vício em alguma droga, em alguma coisa assim. Então trabalhar tanto essa parte social quanto a parte jurídica específica mesmo, porque eles precisam, quando tiverem contato com um desses amigos deles, por exemplo, que eles saibam as consequências jurídicas daquilo e sociais que aquilo traz para a vida. Então eu acho que o direito na escola, ele vem abarcando essas duas fontes muito interessantes. A parte social, que as pessoas têm que ter, e a parte especificamente jurídica, porque a pessoa, quando ela tem o conhecimento, ela é mais dificilmente enganada. Muito bem. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando na carreira, se reinventando, buscando novos caminhos. Claro. Olha, a primeira coisa eu espero que você esteja nessa carreira, que você a ame como eu amo. Então, é o primeiro ponto, porque se você estiver por status, apenas para salário, por status, bom, eu não vou julgar, mas eu acredito que não é a melhor forma.
E para quem está, dificuldades, nós temos muitas coisas novas acontecendo, mas que não se interprete as novidades, as dificuldades aparentemente impostas como meras dificuldades, e sim como oportunidades para você crescer, para você fazer diferente, para você se reinventar, para correr atrás. Porque se a gente quiser ficar no mesmo lugar e só reclamando, isso está mudando, isso não é mais assim, eu queria que fosse assim, não vai chegar em lugar nenhum. O mundo muda, é constante. A profissão de professor está agora numa mudança muito grande, né? Está em constante mudança, mas agora está num marco de constância, de mudança. Então eu acredito que quem quer continuar nessa carreira ou quem quer entrar nessa carreira tem que perceber essas mudanças que estão acontecendo ao redor e se adaptar a isso e se tornar, você tem que pensar em sempre se tornar o melhor professor possível. Você tem que se tornar o melhor professor. É isso. Se tornar o melhor possível. Esse é o Fernando Batista. Quem quiser lhe encontrar nas redes sociais. Estou no Instagram, Fernando MS Batista. No YouTube também, professor Fernando Batista, eu posto vídeos das minhas aulas com meus alunos. Basicamente são nessas duas redes sociais. Muito bem. Então, juntos, nós somos o @Direito na Escola. Até a próxima.